Notícia nada positiva, um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo aqui para você por motivos óbvios. Guerra. Ninguém gosta de guerra, ninguém gosta da situação de guerra. E eu não estou aqui para falar para você também que neste vídeo eu vou falar quantas oportunidades você tem, como nós vamos tirar vantagem de pessoas que estão morrendo na guerra, tá certo? Eu vou contar para você nesse vídeo o que está acontecendo, o porquê está acontecendo, qual é a minha visão e o que eu acho que vai acontecer aí nas próximas etapas dessa situação inconveniente e muito triste da história mundial. Nas últimas semanas, nós já tínhamos notícias de que a Rússia, através aí do seu presidente Putin, pretendia invadir a Ucrânia, tá certo? E os países relacionados à OTAN, como Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, já ameaçavam a Rússia com sanções econômicas e até mesmo que poderiam entrar nessa briga caso a Rússia viesse a avançar os seus exércitos frente a uma invasão na Ucrânia. Lá no camarote, nós temos a China olhando e com certo apoio à Rússia. Bom, o mar de sangue poderia estar pior neste momento, tá certo? Por quê? Você tem Rússia e China, segundo e terceiro maior exército poderio militar aí do mundo, olhando para países como os Estados Unidos, que é o maior poderio de exército, mas também toda a questão da OTAN, tá certo? Bom, meus amigos, o que aconteceu? Nesta quinta-feira desta semana, nós tivemos aí a Rússia realmente atacando a Ucrânia. Apesar do seu presidente Putin falar que não ia fazer esse tipo de movimento, bom, pelo satélite, hoje, diferente das outras guerras mundiais que nós tivemos, através do satélite, aí a inteligência americana conseguiu ver que o exército russo cada vez mais montava ali a sua estrutura para realmente avançar e invadir a Ucrânia, tá bom? Mas por que isso vem acontecendo? Vou falar de uma forma bem leiga. Imagine que a Ucrânia é a namorada, tá certo? É a namorada. Bom, ela namorava com a Rússia, então a Ucrânia era a namorada da Rússia aí, tá certo? Mas o que acontece? Ucrânia e Rússia resolveram terminar o namoro. Bom, beleza, até aí a Rússia estava ali tranquila, mas Estados Unidos veio e resolveu ser o novo namorado da Ucrânia. Começaram a flertar, começaram a manter um relacionamento. A Rússia, que era o ex-namorado, começou a olhar essa situação e que já não gostava ali, Rússia e Estados Unidos já não se gostam, começou a olhar isso com maus olhos, tá certo? Essa aproximação fez com que a Rússia se sentisse ameaçada. A Ucrânia faz fronteira com a Rússia. A Ucrânia, que já foi um país ali da Rússia, tá certo? Declarou independência na década de 1990. Mas a Rússia nunca aceitou isso. Putin, presidente da Rússia, declarou que foi uma das maiores tragédias da história russa deixar que a Ucrânia virasse um país independente. Por N motivos que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Mas voltamos aí para o cronograma, como começou essa guerra. Olha essa notícia. 137 pessoas já morreram no primeiro dia de invasão russa. Isso diz a Ucrânia. Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, na quinta-feira, na última quinta-feira, 5 horas da manhã, autorizou e deu start aí para o avanço do exército russo e invadir a Ucrânia. E o ataque foi todo bem planejado. Foi por ar, foi por terra e foi por mar em diversas cidades da Ucrânia. Enquanto as bases militares ali da Ucrânia, elas foram sendo tomadas e destruídas, né? Os principais pontos ali de defesa ucraniano foram sendo tomados, várias cidades já começavam a ser invadidas. E pelo norte da Ucrânia, a Rússia invadiu Chernobyl, que ali é toda a questão nuclear da Ucrânia. E claro que era um dos pontos principais que a Rússia queria invadir. E nessa última sexta-feira, a Rússia já conseguiu tomar praticamente toda ali a capital da Ucrânia, que é Kiev. Ou seja, a Ucrânia está a poucas horas, digamos assim, estou gravando hoje, sexta-feira, final do dia, pode ser que até eu postar esse vídeo já tenha sido tomado, né, toda a Ucrânia, mas estamos em via da própria Ucrânia declarar ali que realmente foi tomada. Agora, o que a Ucrânia vem fazendo
frente a esse ataque russo? Bom, o presidente da Ucrânia incentivou aí a população civil a pegar armas, a se defender, a até ensinar a população civil a criar e montar coquetéis Molotov, tá certo? Mas isso não vai ser algo durável. A população não está pronta para guerrear com soldados russos experientes. Então, esse cenário não deve durar muitas horas ou muitos dias. Muitos dizem que o presidente ucraniano já está disposto a negociar a sua rendição, inclusive. Mortes acontecem de ambos os lados. A defesa ucraniana alega que derrubaram aviões russos. E o ataque russo afirma que, claro, prendeu e acabou matando alguns soldados ucranianos. Números atuais até o presente momento. Bom, seguindo o que a embaixada ucraniana vem passando aqui para nós brasileiros, aqui a embaixada aqui no Brasil, tropas ucranianas abateram 7 aviões russos, 6 helicópteros, mais de 30 tanques e 130 veículos blindados. Além disso, 800 soldados russos foram mortos pelas tropas ucranianas. E a Rússia não confirma esses números, são números que vieram aí da Ucrânia. Pelo lado da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky afirma que ao menos 137 cidadãos ucranianos morreram, civis, tá certo? E ainda de acordo com o líder ucraniano, 316 pessoas ficaram feridas. A Ucrânia se separou da Rússia e se declarou um país independente, isso em 1991, com o fim do bloco comunista e o fim da antiga União Soviética. Na época, mais de 90% da população era a favor da independência da Ucrânia frente aí à Rússia, tá certo? Hoje, nos dias atuais, a população já está mais dividida. Do lado leste e sul, nós temos a população que apoia mais a questão da Rússia e a questão do lado oeste e norte, que tem mais uma questão aí de apoio da União Europeia e países da OTAN. Agora, aonde começou o grande problema? Lembra que eu contei a história dos 3 envolvidos? A namorada, que é a Ucrânia, Rússia, que é o ex-namorado, e Estados Unidos seria o novo namorado? Não só os Estados Unidos, mas a OTAN, tá certo? Em 2005, a Ucrânia começou a manter laços afetivos aí com os países da OTAN, tá certo? E muitos enxergavam que a Ucrânia, sim, pudesse integrar aí o conglomerado da OTAN. E Vladimir Putin nunca engoliu isso. Então, desde 2005, Vladimir Putin já vem orquestrando ações, já vem se planejando. Então, muito se engana quem acha que essas sanções econômicas anunciadas pela OTAN, pelos Estados Unidos, incomodaram Vladimir Putin. Vladimir Putin já vem preparando isso desde 2005. Essas sanções econômicas em nada fizeram nem cócegas no presidente russo, tá certo? E lembrando que a China de camarote tem um apoio ali, apoia a questão russa. Então, meus amigos, tudo isso foi muito bem planejado. E se tivéssemos num jogo de xadrez, eu diria que Vladimir Putin e Rússia deu um checkmate na OTAN e nos Estados Unidos. E nós estamos falando tanto em OTAN, mestre, o que é a OTAN? Bom, a OTAN, meus amigos, é uma aliança militar internacional que foi formada ali em 1949, depois da Guerra Fria. E hoje tem 30 países membros, entre eles Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Turquia. E Rússia, claro, não faz parte deste conglomerado e a Ucrânia não fazia parte. Mas os países membros da OTAN queriam trazer a Ucrânia para a OTAN. Só que a Ucrânia já foi da Rússia. A Ucrânia faz fronteira com a Rússia. E isso não pegou bem. A Rússia não gostou dessa aliança e estamos vendo aí os cenários de hoje, o resultado de tudo isso. Com a resistência do presidente ucraniano, com a resistência do país Ucrânia em ceder os pedidos de Vladimir Putin decidiu o quê? Opa, já estou olhando essa situação desde 2005, meu amigo. Já faz mais de 15 anos que eu estou só observando. Então chegou o momento de dar um basta. Já tenho tudo montado, todas as estratégias estão prontas. Vou tomar a Ucrânia de volta. Petróleo, grãos, vou tomar tudo de volta e colocar de volta para a Rússia, tá certo? Esse é o cenário atual. E quem pensava que a Ucrânia poderia se defender sozinha contra a Rússia se enganou. O presidente ucraniano, claro, esperava aí forças da OTAN junto à Ucrânia. Esperava que o exército da França, dos Estados Unidos,
da Itália, da Alemanha, iriam dar um suporte para a Ucrânia. Não foi isso que aconteceu. Os países da OTAN estão apenas colocando sanções econômicas para a Rússia. E a Rússia, Vladimir Putin, já sabia que isso ia acontecer e ele já estava preparado. Quem aí duvida? Se você acha que não, que eu tô falando besteira, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu respeito também a sua opinião. Mas na minha opinião, o presidente russo Vladimir Putin já estava preparado para todas essas sanções econômicas e não está preocupado com isso. Ele está focando lá na frente a questão de que a Ucrânia vai voltar a ser da Rússia, todo o petróleo vai ser da Rússia. Lembrando que a Rússia hoje, ela disponibiliza 60% do gás natural que é utilizado na União Europeia. Lembrando que na Europa faz muito frio e as casas, empresas dependem do gás natural para aquecer os seus lares, tá certo? E aí a Rússia vai fazer o quê? Fechou a torneirinha. Então é sanção econômica de um lado, mas também tem sanção econômica do outro, tá certo? É um jogo político nesse momento. Mas fato é que a OTAN e Estados Unidos não estão dispostos a colocar o exército para ajudar a Ucrânia. Nesse momento, o exército ucraniano está sozinho. E olha a diferença de exército de poderio militar. Olha isso, gente. Bom, forças terrestres da Rússia. Nós temos 850 mil soldados contra 200 mil ucranianos. Isso que a Ucrânia é o terceiro maior exército da Europa, tá? Não é um exército também pra gente desprezar, não. É um exército muito forte. Porque a Ucrânia não é um país pequeno. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa, tá? Seguido aí, claro, da Rússia, que é o maior país. Então ele é o segundo maior país da Europa e tem o terceiro maior exército, potência militar da Europa. Mas a diferença ainda é muito grande, olha lá. Força terrestre, 850 mil contra 200 mil. Forças aéreas, a Rússia tem 4.173 aeronaves contra 318 da Ucrânia. Forças navais, chega a ser uma goleada, 605 navios submarinos contra 38 da Ucrânia. Tanques de guerra, 12.420 contra 2.596. Aviões caça de combate, 772 contra 69. Fragatas, tem 11 russas contra uma ucraniana. E veículos blindados, são 3 vezes mais veículos blindados para a Rússia. Bom, helicópteros de ataque, praticamente a Ucrânia nem tem. São 544 contra 34. E destroyers, meus amigos, 15-0. Então, claramente a Ucrânia não tem poderio militar para enfrentar a Rússia. Agora, muitos analistas de guerra se preocupam e se baseiam na história para colocar até onde a Rússia pode ir. Lembrando que em 1938, 1940, nós tivemos a invasão da Alemanha contra a Polônia. E Hitler, Adolf Hitler, que era o presidente alemão, deixava claro que ele só ia invadir a Polônia. E depois os planos vieram à tona de que Hitler pretendia avançar contra mais países da Europa. Então muitos estão preocupados pensando o seguinte, opa, será que Vladimir Putin para na Ucrânia? É essa tensão que nós temos no momento, né? Será que a Rússia vai ficar apenas na Ucrânia? Bom, não acho positivo, não acho nada legal a questão da guerra. Mas para o mercado, para o mundo, nesse momento o melhor seria que, bom, Ucrânia se declara conquistada pela Rússia, Ucrânia volta a fazer parte da Rússia, vão ficar anos com sanções econômicas, países da OTAN e Rússia, mas nós não caminhamos para uma terceira guerra mundial. Agora, se a Rússia pretender invadir mais algum território, os países da OTAN vão ter que entrar. E aí sim pode ser o pior, uma catástrofe, uma terceira guerra mundial, tá certo? Nesse momento é muito delicado, né? Qualquer intromissão, Vladimir Putin já disse, qualquer intromissão de algum outro país, vamos declarar uma guerra histórica. Lembrando que a China prontamente pode entrar ali com a Rússia e aí, meu amigo, nós teremos um problemaço, porque seria uma guerra hoje com drones, com tecnologia, armas nucleares, ninguém quer isso. Tá certo? E eu vou falar isso a partir de agora contigo. Olha essa notícia. Quem interferir levará consequências nunca antes experimentadas na história, ameaça Putin. Ou seja, ele deixou claro o seguinte, quem intervir, nós estamos prontos para uma guerra. Nós estamos prontos para o pior. E o mundo não quer o pior. A população americana já declarou, através de pesquisas, que não quer que os Estados Unidos se envolvam nessa guerra. Os americanos estão mais preocupados em resolver os problemas de inflação, os problemas econômicos e voltar à vida
normal pós-pandemia do que nesse momento ajudar a Ucrânia. Os países ali em torno da Rússia na Europa também não vão colocar os seus exércitos, eu imagino isso, só se Vladimir Putin resolver atacar outros países além da Ucrânia, o que nesse momento não vejo sentido. Vladimir Putin tem o desejo de reconquistar a Ucrânia e que a Ucrânia não faça parte ali da aliança da OTAN. Por quê? Se a Ucrânia fizesse laços com a OTAN, poderia ser tarde demais para Vladimir Putin. Como é que Vladimir Putin poderia reconquistar a Ucrânia se ela tivesse laços com a OTAN? Poderia ser tarde demais, porque aí seria motivo para os outros países entrar na briga. Então, foi uma jogada estratégica da Rússia, uma jogada estratégica de Vladimir Putin tomar a situação da Ucrânia antes que fosse tarde demais, que esses laços afetuosos aí se tornassem mais próximos entre OTAN e Ucrânia. Os países relacionados com a OTAN, Estados Unidos, França, Reino Unido, já anunciaram diversas sanções econômicas. A bolsa russa caiu mais de 40%, mas Vladimir Putin não está preocupado. Essas sanções econômicas jamais foram preocupação para Vladimir Putin, que atacou com tudo, já tinha todas as suas estratégias prontas. Voltando na história do xadrez, checkmate, na minha opinião, Rússia contra aí estratégias de países da OTAN. Tá certo? E se liga nessa notícia. Biden anuncia novas sanções e reitera que os Estados Unidos não irão lutar na Ucrânia. E eu vou te explicar o porquê, na minha visão, os Estados Unidos não vão entrar nessa guerra. Primeiro ponto, porque os Estados Unidos não querem uma terceira guerra mundial. Isso seria desastroso para a humanidade, seria péssimo e seria considerado aí uma ação desastrosa do governante Joe Biden, tá certo? Outro ponto. A Ucrânia não faz divisa geográfica com os Estados Unidos. Estados Unidos e Ucrânia, a Rússia estão muito longe do outro lado do mapa, do outro lado do oceano. Então não é uma preocupação nesse momento de que a Rússia esteja avançando para próximo das fronteiras dos Estados Unidos. 72% dos americanos não querem que os Estados Unidos se intrometam aí na situação Rússia e Ucrânia, pensando que poderia acontecer o pior. Então a população americana tem como grande pensamento: não se envolvam. E os governantes americanos terão que ouvir a sua população. Tivemos notícias preocupantes nessa semana também. Não ficou só Rússia e Ucrânia ali, mas tivemos movimentos da China. Olha essa notícia. China invade espaço aéreo de Taiwan. É isso aí. Seria mera coincidência? Coloca aqui embaixo. Foi coincidência? Não foi coincidência? Quero saber a sua opinião. Na minha opinião, não foi coincidência. A China deu uma sondada ali no espaço de Taiwan pensando em tomar alguma medida. Não sabemos, até o momento de hoje que eu estou gravando, em um avanço mais forte da China contra Taiwan. Bom, e o que isso pode afetar os seus investimentos, os meus investimentos? Nesse momento, a gente pode olhar os últimos dias, tá certo? Na quinta-feira, que tivemos aí o avanço do exército russo contra a Ucrânia, logo pela manhã as bolsas americanas estavam derretendo. A bolsa na Europa caindo 4%, a bolsa americana caindo 3%, aqui a bolsa brasileira caindo quase 3%. Só que ao longo do dia, o que o mercado percebeu? Opa, a Rússia invadiu a Ucrânia, tá muito fácil. E os países da OTAN não estão se movimentando, tá? A expectativa era de que os Estados Unidos ou os aliados da OTAN pudessem contra-atacar a Rússia. Isso não aconteceu, isso não deve acontecer. Então o mercado já enxerga o quê? Opa, a Rússia invadiu a Ucrânia, beleza, vai conquistar ali em questões de alguns dias e a situação vai acalmar. Foi isso que o mercado entendeu. Tanto é que no final da quinta-feira as bolsas fecharam aí praticamente no 0 a 0. No dia de hoje que eu gravo, sexta-feira, bolsa dos Estados Unidos sobe muito forte, bolsa brasileira praticamente no 0 a 0. Mas como referência, a bolsa dos Estados Unidos, que é a maior do mundo, mostra que os mercados já não estão tão preocupados com a guerra. A princípio, deu um belo susto. Criptomoedas também, tomou um belo susto. O Bitcoin, que vem acompanhando as bolsas americanas, chegou a cair 10%, mas também já se recuperou. Então, nesse momento, o que eu quero que você pense é o seguinte: se você tem a sua estratégia montada, não mude a sua estratégia, continue fazendo a sua estratégia como você desenhou, tá certo? Eu, por exemplo, venho comprando muito nos Estados Unidos. Quem está na comunidade gratuita Mestre da Riqueza sabe que eu venho comprando bastante. Por quê? Porque o dólar saiu de 5,70 para R$5. Foi uma queda muito rápida. E também, lá nos Estados Unidos, estamos passando uma situação de inflação, onde a Bolsa Americana vem corrigindo e oferecendo ótimas oportunidades para nós.
O que acontece agora é o seguinte: os investidores estrangeiros estão saindo dos Estados Unidos porque a inflação lá está alta, os juros devem subir e estão mirando, por exemplo, países como o Brasil, que fizeram um caminho contrário. Em 2021, a Bolsa Americana subiu e a Bolsa Brasileira caiu. Então, teoricamente, a Bolsa Brasileira está mais barata do que a americana. Os investidores estrangeiros vieram para o Brasil, trocaram seus dólares por reais e favoreceu aí a correção do dólar que vem caindo. Tá certo? Bom, nesse momento eu sigo mantendo meu rebalanceamento de carteira e sigo investindo ali nos blocos que eu considero atrativos para mim, tá bom? Não mudou nada, não mude sua estratégia, continue com o seu perfil e o que nós vamos torcer é que essa situação se resolva com o menor número de feridos, com o menor número de mortos e que Deus nos proteja e proteja principalmente agora ali a situação da Ucrânia. Um grande abraço para vocês e bons investimentos.